o economista Luiz Machado está conosco. Machado, boa noite. Boa noite. Bem-vindo, feliz ano novo. Para nós todos. Você nos atendeu em 2017, já te chamei para o primeiro programa ao vivo em 2018. Esse foi o meu presente de Natal atrasado. Machado, eu vou te perguntar sobre perspectivas da economia, mas eu preciso falar primeiro da regra de ouro. O governo está sob duas pressões. Primeiro, não mexer numa política fiscal que tenta ser austera ao máximo, apesar de um drama gigantesco, mas tem aumento de custo e essa negativa do Congresso, as demoras em votar reforma, que ainda estão falando de solvência para longo prazo. Hoje o ministro disse que não, que é uma decisão do presidente não mexer na regra de ouro. Se mexer, traz problema de perspectiva de futuro para o país. Qual é a sua visão? Traz problema, mas eu acho que, como você falou, nós estamos numa encruzilhada. Eu acho que nós temos 3 datas que são fundamentais agora, nesse início de ano. A primeira, 24 de janeiro. Julgamento do sim, 24 de janeiro. A segunda, em fevereiro... Na Justiça Federal, lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre. A segunda, em fevereiro, e a terceira, em março. A segunda tem a ver com a provável votação da reforma da Previdência, que eu acho que, para mim, é o grande X da questão. E a terceira é em março, que é a última data para mudança de partido dos candidatos para a eleição do ano que vem. Aí nós vamos ter um quadro claro do que vai ser o ano no Brasil. Até essas 3 definições serem tomadas... Está falando do primeiro trimestre, então, é isso? Estou falando. O primeiro trimestre, quer dizer, nós vamos andar o primeiro semestre, a situação é de otimismo relativamente grande, você viu os números aí do comércio, a própria construção civil que andou meio devagar, está aí com uma expectativa boa, a produção industrial crescendo, o final do ano foi positivo, a confiança aumentou, o Natal foi bom, mas eu acho que tudo isso vai depender dessas 3 decisões. Dependendo do que acontecer nessas 3, principalmente na segunda, isso pode pôr tudo por água abaixo. A segunda, você está falando que é a votação da reforma. A votação da reforma. Então vamos lá, as 3 coisas da votação do recurso Lula. Do presidente Lula. Se ele vai poder ou não ser presidente. Porque a política vai continuar influenciando a economia durante o ano todo. Uma situação é com o Lula participando, outra é sem o Lula participando. Porque a clareza aí, se o Lula participar da eleição, evidentemente isso decorre toda uma campanha, nós estamos falando só dele poder participar ou não, é que se vê o que foi de responsável na economia nos últimos anos. Sim, sem dúvida nenhuma. É isso que ele carrega. A associação dele com a possibilidade de concorrer, ele está carregando toda essa perspectiva negativa. Na nossa opinião, sim, mas tem muito brasileiro que pensa diferente. Tá ótimo. Mas é isso que, que eu estou colocando. A economia está levando. Tá bom. Isso que eu estou colocando. A segunda coisa, claro, é a reforma da Previdência, que poderia ter sido votada em dezembro. Esse adiamento já preocupa. E se ela não for aprovada, eu digo, todo esse otimismo vai por água abaixo. O mercado passa a encarar de outra forma. E a terceira? É a questão da filiação partidária. Da filiação partidária. Porque aí nós vamos ter claramente quais vão ser as condições, quais vão ser as regras e como é que vai andar a campanha, que vai influenciar muito a política ao longo do ano. Mas a própria decisão do governo agora de deixar muito explícita essa questão das contas públicas, essa história de ter que mexer ou não na regra de ouro, isso já não é um aditivo que pressiona também os parlamentares a olhar com frieza para os números? E eu acho na votação da reforma da Previdência? Eu acho que está acontecendo, que demorou para o governo fazer ver a importância dessas reformas. Isso está acontecendo. Eu vejo que fora de Brasília, onde você tem lá uma concentração muito grande das aposentadorias especiais, até os sindicatos já estão reduzindo a pressão, porque eles perceberam que é inevitável, tá? Então eu acho que a coisa vem andando, demorou muito, isso devia ter acontecido lá atrás, o jogo da comunicação o governo perdeu durante muito tempo, agora ele passou a fazer certo e eu acho que isso é importante, isso me anima para esperar essa decisão de fevereiro. O governo normalmente tem problema de comunicação, porque uma coisa é comunicação governamental, outra coisa é estrutura partidária que dá apoio para quem estava no poder. Foi o que aconteceu com Lula, não era comunicação eficiente. Era uma estrutura partidária que era gigantesca até então e que dizia sim para qualquer coisa que vinha do Palácio Planalto. Mas governos têm problema para se comunicar porque os números são evidentes, são muito óbvios, não é? Existe o problema da chegada ao poder do Temer muito contestada, né? Quer dizer, se ela é ou não uma chegada legítima. E isso teve influência. Como você falou, o pessoal que foi apeado do poder usou eficientemente a propaganda para combater tudo isso. E eles conseguiram durante muito tempo fazer com que o governo perdesse essa batalha. Isso tudo com o Supremo decidindo lentamente cada decisão, seguindo regiamente a Constituição. Incrível, né? Impressionante. O que é contra-propaganda, né? O que é contra-propaganda. Agora, olhando para os números, levando-se em conta, claro, você colocou 3
três questões aí que precisam ser resolvidas. Mas o mundo não acaba em 2018, o Brasil não acaba. Essa percepção de que não adianta resolver o problema esse ano, que eu preciso pensar em 2019, em 2020, 2021, 2022, em 2058, em 2100 e não sei o quê, esse tipo de coisa começa a chegar, digamos, memória de longo prazo, ou melhor, perspectiva de longo prazo na média brasileira? Ainda, já se pensa no longo prazo? Ainda muito devagar, né? Eu sei que se mete muito pau nos militares, mas é uma das poucas instituições que sempre pensou o Brasil a longo prazo. Eles pensam com estratégia de longo prazo, isso é natural, inerente ao militar. Exatamente, quer dizer, qual foi o último plano econômico que a gente pode falar de verdade? Foi o segundo PND. Está na época do Reis Veloso ainda. Depois, o Brasil tem se caracterizado por políticas econômicas de puxadinho. Dá um problema aqui, cobre, dá um problema ali, cobre, dá um problema aqui. E por isso explica em grande parte esse stop and go. Quer dizer, parece que vai, mas não vai. Parece que vai, mas não vai. Ou voo de galinha, como muitos economistas estão falando. Uhum. Enquanto a gente não... Quer dizer, nós conseguimos uma coisa fantástica, que foi a estabilidade da economia. Sim. A partir da estabilidade, de uma certa estabilidade política que nós temos, as instituições funcionam no Brasil, apesar de todos os problemas, nós teríamos as bases para ter já uma ação mais de planejamento de longo prazo. Isso está faltando porque as coisas são muito pensadas em cima do calendário eleitoral. Que temos uma nova eleição agora e que acho que agora é a hora do eleitor pensar a longo prazo, né? Sem dúvida nenhuma. Não adianta ficar esperando só o governo, o eleitor precisa tomar. E não tem atalho, né? Não tem atalho. Machado, obrigado. Feliz ano novo, hein? Que seja feliz mesmo. Obrigado. Luiz Machado, economista, conversou conosco.